Fala, turma. Um bom dia para todos. Na última aula, nós estudamos o módulo 16. Naquela ocasião, nós focamos no nosso estudo na questão da pecuária, né? Espero que tenham entendido. Na aula de hoje, nós vamos estudar aí, inclusive, o último módulo, tá? Dessa apostila, 4. Nós vamos deixar o módulo 18 para o início do ano que vem, que é referente ao setor primário. Vamos focar, então, na aula de hoje, o módulo 17, a agricultura. Galera, nós já sabemos, né, como é que se deu o início da agricultura, né? Nós sabemos, nós estudamos no início do ano, já comentamos, inclusive, nesses últimos módulos aí, como que aconteceu a domesticação das plantas, né? Voltando mais uma vez nessa questão, sabemos que a partir do momento que o homem ele percebe que as sementes das plantas que eles consumiam, as mudas de plantas que eles consumiam, se fossem plantadas num único e determinado lugar, eles dariam frutos, alimentos que até então eram necessários, né, à sobrevivência da população, né, daquela época. É ali que surge o sedentarismo. Não diferente foi o que aconteceu, nós estudamos na última aula, também com a pecuária. Porém, é claro, né, que a agricultura ela passou por uma evolução até chegar aos dias de hoje, né? Nós sabemos, inclusive, olha só o que diz no primeiro tópico, que a agricultura ela é uma atividade econômica, né? Ou seja, ela já hoje não é simplesmente uma atividade realizada para subsistência, para sobrevivência de populações. Claro que isso ainda existe, mas ela hoje é uma importante atividade econômica que envolve o cultivo de plantas com algum tipo de utilidade para os seres humanos. Então, ela hoje é muito importante como renda econômica de vários países do mundo e é claro que de suma importância para nós seres humanos, já que tudo que nós, muita coisa, né, que nós consumimos, muitos alimentos, né, eles são vindos de onde? Claro que da agricultura. O segundo tópico, olha só, mais recentemente surgiu o cultivo destinado à produção de matérias-primas para a indústria, sendo considerada a agricultura comercial moderna. Nós vamos estudar sobre isso aqui um pouco mais à frente, mas hoje vários produtos que saem da agricultura, eles são direcionados para onde? Eles são direcionados para a indústria. Esses produtos saem lá como matéria-prima da agricultura, são depois produtos industrializados que vão chegar até nós, que somos o mercado consumidor. Podemos dar aqui alguns exemplos. O trigo, né? A gente vai ver que o trigo é uma das principais plantas, né, que foram é, utilizadas pelos seres humanos desde o seu início, né, da prática da agricultura. E esse trigo, ele sai lá como matéria-prima, né, lá da agricultura, depois ele vai para onde até chegar até nós? Ele vai primeiro para as indústrias, para passar por todo o processo, né, de produção, para depois chegar até as prateleiras dos mercados, que é onde nós vamos lá consumir, né? E é claro que esse trigo vai dar origem a vários outros tipos de alimentos que são consumidos, né? Que são muitas vezes vendidos, por exemplo, movimentando assim a economia. A atividade agrícola tem grande importância econômica e social para muitos países, seja na produção de alimentos ou até mesmo de geração de empregos, né? Nós vamos ver no decorrer dessa aula que a atividade primária, no caso, na aula de hoje, a agricultura, ela é uma das principais fontes de renda da população de vários países do nosso planeta. O Brasil, inclusive, galera, é um país onde nós não temos o setor primário, ou seja, a agricultura, como o setor predominante, ou seja, a maioria da população brasileira, ela não vive, né, não está empregada, eu quero dizer isso, que ela não está empregada na agricultura. Porém, a agricultura ela tem um peso muito grande na economia do Brasil, né? Hoje, a maior parte, nós vamos estudar, inclusive, no próximo módulo 18, né? Como eu disse para vocês anteriormente, vamos deixar esse módulo 18 para o ano que vem, nós vamos estudar para vocês terem noção os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. O setor primário
é simplesmente aquele voltado para as atividades primárias, como, por exemplo, agricultura, pecuária, extração de minérios, né? O secundário já são as indústrias e o terciário já é o setor voltado para o comércio. Então, a gente observa que os produtos eles saem da natureza, eles passam pela indústria, gerando todo o processo de produção para depois estar chegando até o mercado consumidor, que é o comércio, que seria o setor terciário. Então, países como o Brasil, que é um país emergente, que está em fase de crescimento econômico, países ricos do mundo, já é o setor terciário que predomina, não é o primário, ou seja, não refere-se à agricultura como o principal setor que mais movimenta a economia de um país. Mas nós veremos, repito, um pouco mais à frente, que países subdesenvolvidos, países mais pobres, essa atividade é importantíssima. Né? Não que ela não seja importante para os países mais ricos, claro que ela é importante, né? Mas não é a principal atividade econômica, diferentemente do que acontece em países mais pobres. Nós vamos focar um pouco mais sobre isso mais à frente, tá? Aqui eu tenho um mapinha, né? Mundo uso da Terra, segundo dados de 2012. A gente observa aqui que pela legenda, as áreas cultivadas, né, em porcentagem, a gente observa que no continente europeu, no continente asiático, nessa regiãozinha aqui, né, do continente africano, são áreas com mais de 35% de suas terras cultivadas, né, que foram modificadas. A gente tem que dar uma ênfase para o continente europeu, olha só como é que grande parte, né, de suas terras foram cultivadas, já que o continente europeu ele é muito pequenininho territorialmente, então, consequentemente, ele já foi muito modificado. Né? E a agricultura, também, a gente não pode esquecer também que foi uma das primeiras atividades econômicas que existiu no mundo, juntamente com a pecuária. Né? Mais alguns tópicos para nós observarmos. Vários produtos podem ser exportados, sendo importantes para a economia. Né? O Brasil, inclusive, é um país que exporta muitos produtos vindos da agricultura, como, por exemplo, nós exportamos a soja, né? Nós exportamos outros alimentos, como frutas, né? Que nós conseguimos exportar para outros países do mundo, que tem muitos países do mundo que muitas vezes não tem nem espaço, né? Não tem nem território para poder estar praticando essa atividade. Então, existe necessidade desses países de estar comprando, né, importando esses produtos, alimentos de outros países do mundo. O Brasil, inclusive, é um país que faz muito isso. O outro tópico vem falando aqui, galera, sobre o surgimento, né, da agricultura. Isso aqui nós já estudamos um pouquinho, né, vamos voltar rapidamente, mas a gente sabe que a agricultura ela surge lá na América, né, com o milho, lá no Oriente Médio com o trigo e no leste da China com o arroz. Esses são três das principais, é, dos principais plantios, né, existentes no mundo. Né? Repetindo aqui, o milho na América, o trigo, né, no Oriente Médio, e no leste da China, o arroz. E vamos perceber que essas três culturas, olha só o que diz o próximo tópico, né, atualmente, essas três culturas estão entre as mais produzidas do mundo, né, é uma questão que ainda se mantém, que ainda permanece. O milho, por exemplo, além de ser usado na alimentação humana, faz parte da ração animal, serve como matéria-prima para a produção também de biocombustível. Né? Então, a gente observa que alguns recursos vindos da agricultura hoje eles não servem simplesmente para como forma de alimentação, eles podem ser utilizados como também fontes de energia, né? No caso, o exemplo que traz aqui o terceiro tópico, o biocombustível. O trigo, juntamente com a soja e o café, se destaca também automaticamente, né, no comércio mundial. Né? O Brasil tem um destaque muito interessante nessa questão, nós estamos entre os maiores produtores de café do mundo. É claro que as condições naturais do nosso país favorecem muito essa questão, né, turma? Nós somos o quinto maior país do mundo e estamos localizados em uma posição privilegiada. Apesar do nosso clima ter duas estações bem definidas, ela propicia, ela gera facilidades para que a gente possa estar praticando essa atividade tão importante aí para qualquer país do mundo. Aqui eu tenho mais um mapinha, mundo, principais fluxos agrícolas, segundo dados também de 2012. Né? Então nós temos aqui o fluxo dos três principais cultivos, né? Que é o trigo, a soja e o café. Então a gente observa aqui o Brasil, né, mandando o café para a principal
inclusive para os Estados Unidos, que é um grande parceiro econômico aqui, compra muito café do Brasil, mandando café para a Europa, né? Olha aqui, a África, que também é um grande produtor de café, mandando aqui para a Europa, para o Japão, que é um país que necessita muito da compra de alguns recursos alimentícios, manda também aqui para a Austrália. A soja, nós observamos mais uma vez o Brasil, né, exportando soja, principalmente aqui para o continente europeu. Nós temos também o trigo, né? Observamos principalmente os Estados Unidos, olha só como os Estados Unidos exporta muito esse tipo de recurso, né? Exporta inclusive para países aqui da América do Sul, exporta para países africanos, exporta para países europeus, e observamos também a Austrália, né? que acaba sendo um grande exportador desse recurso aí para países asiáticos. Então, a gente consegue observar aqui os fluxos, né, desses cultivos, de três principais cultivos aí no mundo. A agricultura hoje, né, países ricos versus países pobres. Eu vou explicar de maneira mais resumida isso aqui, porque nós vamos voltar um pouco mais à frente. Mas nos dias de hoje existe uma grande diferença na agricultura. A agricultura ela não é realizada de maneira homogênea. Né? Como assim, professor? A agricultura não é realizada de maneira igual em todas as áreas do nosso planeta. Primeiro, porque as questões naturais elas vão influenciar, claro, diretamente na prática dessa atividade. Como, por exemplo, países, localidades onde o clima é muito frio, não tem como a gente estar praticando agricultura nessas áreas. Países, por exemplo, onde o clima é desértico, é difícil praticar essa atividade. Não é impossível, já que nós temos hoje métodos de irrigação. Porém, métodos de irrigação é um método ainda muito caro. São países mais pobres, eles não conseguem investir nesse tipo de técnica. Né? Então, é uma diferença aí, né? Então, áreas que não são muito quentes, áreas desérticas, por exemplo, são áreas de difícil, né, para poder estar praticando essa atividade. Além das questões naturais, turma, que influencia muito, né, a prática da agricultura entre os países do mundo, nós temos outras questões interessantes aí, né? Consequentemente, aqueles países que têm mais dinheiro, que possuem mais recursos financeiros, consequentemente eles conseguem estar praticando bem mais essa atividade que não deixa de ser uma atividade econômica. Eu coloquei aqui algumas características, mas repito, nós vamos voltar e aprofundar um pouco mais sobre isso daqui mais à frente da nossa aula de hoje. Os países ricos, pessoal, normalmente eles pegam os melhores solos, eles têm mais dinheiro, então eles conseguem estar investindo mais em tecnologia. Nessa tecnologia, eles investem muito em maquinários, como tratores, colheitadeiras, dentre outros. Além de maquinários, tem outras características, eles investem em biotecnologia, eles investem nos transgênicos, que nós também iremos comentar um pouco mais à frente. Essa tecnologia favorece muito para que eles tenham uma alta produtividade, eles produzem em grande quantidade, e nesses países predominam a agricultura intensiva. Agricultura intensiva, que estarei explicando, repito, um pouco mais à frente. Já os países pobres é tudo ao contrário que nós vimos aqui nos países ricos. Eu coloquei países ricos, turma, mas muitas vezes países emergentes também têm destaque. O Brasil, por exemplo, a gente não é considerado um país rico, mas nós temos um grande destaque no cenário mundial dentro dessa questão da agricultura. Agora, aqueles países que não são nem ricos, muito menos emergentes, são simplesmente países pobres, eles não têm grana, então, consequentemente, eles não conseguem investir muito em tecnologia. Se não investe em tecnologia, tudo que nós vimos nos países ricos, nós não teremos aqui nos países pobres. As técnicas que eles utilizam são arcaicas, são antigas, são ultrapassadas, veremos sobre isso um pouco mais à frente, e ali existe o predomínio da agricultura extensiva, né, que é voltada para a subsistência e para a agricultura familiar, que vamos observar mais à frente. Né? Mas observem que a agricultura, a prática da agricultura, ela é realizada de maneira bem diferente. Países com mais recursos financeiros conseguem, é claro, investir mais, e acaba tendo uma maior produtividade, produtos de melhor qualidade. Agora, aqueles países pobres, infelizmente, eles
possui menos recursos financeiros, consequentemente a produtividade vai ser menor, né? Então acaba ficando para trás aí em relação aos países ricos e também emergentes do nosso planeta. Bom, formas de produção agrícola. Nós temos várias maneiras, turma, de estar praticando a agricultura, né? Dentro do mundo inteiro, cada área do nosso planeta, de acordo com suas condições, né? A gente pode observar até que no primeiro enunciado, olha só, a agricultura pode ser praticada de diferentes formas e varia conforme as necessidades e técnicas de cada sociedade. Então, de acordo com as condições naturais, né? De acordo com as condições econômicas, perceba que as condições naturais elas influenciam muito, estou repetindo muito, batendo muito nessa tecla. Então, de acordo com as condições naturais, de acordo com as condições culturais, que influenciam muito também, de acordo com as condições financeiras, nós temos dentro do nosso planeta diferentes técnicas, diferentes maneiras de praticar a agricultura. A primeira que nós trazemos para vocês aqui é a agricultura itinerante, ou também chamada de roça tropical. Ela é realizada em antigas áreas verdes desocupadas, que são desmatadas e queimadas para a abertura de novas lavouras. Então, a gente observa que é uma técnica arcaica, antiga, justamente por quê? Porque ela pega áreas que já foram desocupadas, que muitas vezes já foram desmatadas, que já foram utilizadas, para estar fazendo o quê? A abertura de novas lavouras. Inclusive, essa prática de queimadas, nós damos o nome de coivara. É uma prática muito antiga, tá? É aquela prática onde a população queima as suas lavouras, deixa ele descansando, usando as próprias cinzas como adubo natural, para depois estar vindo fazer o plantio. Inclusive, no nosso município ainda existem muitas pessoas que fazem isso. A gente observa aí no período de inverno, onde é mais seco, nós vemos aí, infelizmente, várias queimadas do nosso município. Muitas vezes é esse o intuito, de estar praticando o quê? A coivara. O cultivo é feito predominantemente com o uso de técnicas arcaicas, ou seja, técnicas antigas, ultrapassadas se comparado com os dias de hoje, sendo a queimada realizada sempre que o plantio é renovado, sempre utilizando aí a prática da coivara. Aqui agora eu tenho para vocês as formas, né? Coloquei as mesmas imagens que vocês têm na apostila para a gente estar observando e entendendo, né? Como que é feito, né? Essa agricultura itinerante ou roça tropical. Olha lá. Primeiro, a área escolhida ela é desmatada e queimada, como a gente pode observar no desenho. Isso aqui ocorre antes da época das chuvas, então, consequentemente, se a gente for pegar o nosso país, o nosso município, lá no inverno, onde está mais frio, consequentemente, o índice pluviométrico é menor. Então, o que eles fazem? Antes de começarem as chuvas, eles desmatam, eles queimam, né? As cinzas servem como nutrientes, automaticamente isso vai contribuir para o quê? Uma fertilidade do solo. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois de alguns anos, né, deixou o solo lá quietinho, bonitinho, depois de alguns anos de uso, sem que sejam tomados os devidos cuidados necessários, a conservação do solo, os nutrientes esgotam, inviabilizando o novo plantio da área. Então, como a gente pode observar na imagem, né, o processo de recuperação do solo ele é muito demorado, muitas vezes ele nem se renova, o processo de renovação dentro da agricultura, um processo natural, ele é muito demorado. Então, o que muitas vezes as pessoas fazem? Elas deixam essas áreas e vão fazer o que? Elas vão para outras áreas. Então, isso contribui muito de maneira negativa para o meio ambiente, porque a queimada contribui para o aquecimento global, está diminuindo, né, a umidade do ar, nós já estudamos sobre isso. Consequentemente, se eu tiro a área verde, o solo pobre, ele pode passar pelo processo de arenização e consequente desertificação. Então, a gente observa que isso gera
problemas. Olha lá, as terras que perderam a fertilidade e se tornam improdutivas simplesmente são abandonadas, como a gente pode observar na imagem, né? Olha só a casinha aqui no cantinho, está até sem o telhado, justamente porque quem estava aqui acabou já migrando para outras áreas. Olha lá, levando o agricultor a buscar uma nova área da floresta para reiniciar o processo. Então, essa área aqui vai ser uma área que sofreu desmatamento. Repito, o processo de renovação ele é muito demorado, né? É claro que é uma técnica arcaica, uma técnica antiga, uma técnica ultrapassada. Nós veremos no decorrer da aula que uma área, né, como nós estamos observando pela imagem, que passou por esses três processos de queimada, desmatamento e queimada, nos dias de hoje tem recursos para que possa gerar a fertilidade desse solo. Porém, esses recursos custam grana, né? Então, muitas vezes, principalmente na Amazônia, acontece muito esse processo que nós estamos vendo aqui. Por ser muito grande, né, a mata, difícil de estar fiscalizando, muitas vezes as pessoas fazem esse processo aí, né? Utilizam ali, retiram os nutrientes, perdeu a fertilidade, eles vão migrando para outras áreas, deixando totalmente essa área desmatada. Consequentemente, claro, que isso vira um problema ambiental. O terraceamento, galera, é uma outra técnica, uma outra prática, uma outra maneira de estar se praticando a agricultura. Ele é realizado em regiões montanhosas, onde o relevo é muito íngreme, como nós podemos observar nas duas imagens que eu coloquei aqui para vocês. Ela tem como base a observação das curvas de nível, né? As curvas de nível nós já estudamos no início do ano. As curvas de nível, elas são realizadas em áreas íngremes, né, como a gente observou no primeiro tópico, justamente para barrar o que? A força da água. Então, a construção do terraceamento, que são esses degraus, como vocês estão observando pelas imagens, olha só, são duas áreas íngremes nas duas imagens. Olha só, isso aqui fica mais nítido. Isso aqui é uma área montanhosa. É muito comum, inclusive, essa prática no continente asiático, próximo da cordilheira do Himalaia. Na Ásia, tem a população muito grande, então, devido à questão de espaço, muitas vezes eles praticam muito terraceamento, ali nas áreas, repito, próximo à cordilheira do Himalaia. Então, eles constroem esses degraus aqui, criando áreas planas, mesmo sendo uma área íngreme, tem essas áreas planas. Consequentemente, ali eles barram a força da água, que não vai gerar o processo de erosão, a água vai ficar retida, contribuindo, sem dúvida alguma, para a prática da agricultura. Então, observe que mesmo em áreas montanhosas, né, onde o relevo é muito íngreme, existem técnicas, né, existe essa técnica para poder estar praticando a agricultura. Além do terraceamento, eu tenho a agricultura de jardinagem, que o próprio nome já diz, né, como se fosse uma jardinagem mesmo, eles criam como se fossem jardins, por isso que ganham esse nome. Esse tipo de técnica, ela é praticada lá no sul e no sudeste asiático, inclusive lá no Japão, eles praticam muito essa atividade, na China também ela é muito utilizada, né? E ela é feita lá em áreas densamente povoadas, onde os campos de arroz ocupam as planícies inundáveis, né? A mão de obra é intensiva, e os cuidados com o solo e com as plantações, como se fossem jardins, os que ganham o nome de jardinagem, resultam em elevada produtividade. A principal cultura que eles é, trabalham nessas áreas aqui, turma, né, melhor dizendo, é a risicultura, ou seja, a risicultura é o plantio de arroz. A China, inclusive, é o país que mais produz arroz no mundo. E uma outra característica importante da jardinagem é que ela é feita nas áreas as áreas mais baixas do relevo, ou seja, nas planícies, né? Então, quando passa o processo, o período de chuva, o período chuvoso, eles fazem todo o preparo, né, dessas áreas mais baixas. Claro que quando vier o período chuvoso, essas áreas serão inundadas, mas esse tipo de cultura, né, o arroz no caso, é um tipo de planta que se adapta, né, a essas áreas inundáveis. Então, por isso que as planícies são propícias à prática, né, essa técnica conhecida como jardinagem. Aqui eu tenho mais algumas imagens mostrando agora como é feito esse processo de jardinagem. Olha só.
Primeira parte, os agricultores aproveitam a estação seca para preparar o solo nas planícies inundáveis próximas aos rios. Então, ele está fazendo todo o preparo, claro que, consequentemente, no período chuvoso, isso aqui fica tudo inundado. Porém, observe que são técnicas bem simples, né? Ela é intensiva, tudo, porque ela consegue uma grande produtividade, tá? Nós vamos observar mais à frente essa questão da agricultura intensiva. A agricultura intensiva, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Ela pode ser utilizada, focada muito na alta produtividade, utilizando muito equipamento tecnológico, máquinas, tratores, coletadores, mas pode obter alta produtividade utilizando métodos antigos, métodos arcaicos, se comparado aos dias de hoje, como a gente pode observar aqui pela imagem, né? A gente observa que a preparação do solo está feita aqui com animais, com instrumentos simples. A próxima parte da produção, olha só como é que se modificou. As mudas são plantadas no terreno cheio de água e recebem os cuidados das famílias de agricultores. Então, aqui, né, continuamos observando que não tem tecnologia, é mais um tipo de agricultura. Por mais que seja intensiva, ela é familiar, né? A gente observa que aquelas áreas que foram, que fez todo o processo, na imagem número 1, todo o preparo do solo, que já tem a água, já começa a ser inundado, consequentemente já vem o processo de plantio. A colheita do arroz é realizada geralmente de forma manual, ao final da estação chuvosa. Então, a gente observa que já está bem mais verdinho, aqui eles já fizeram o plantio, aqui eles já estão fazendo o quê? A colheita. Repito, muito comum, né, a jardinagem lá em áreas, né, no sul e no sudeste do continente asiático, até porque ali é uma área conhecida como Ásia de monções. Vamos falar sobre essas Ásia de monções um pouco mais à frente, né, lá no oitavo, nono ano. Mas para vocês entenderem, essas áreas de monções é um tipo de clima que no verão chove muito, turma. Onde tem essas monções de verão, pode chover até 40 dias com pequenos intervalos, então chove muito. Então, por chover muito, claro que vai contribuir para que as áreas mais baixas fiquem inundadas. Lembrando, uma questão interessante, que vocês vão aprofundar também nas séries posteriores, no oitavo e nono ano, que essas áreas do sul, sudeste, ali do continente asiático, são áreas onde nós encontramos montanhas. Nós temos ali a cordilheira do Himalaia, né? Nós temos também uma continuidade que vai até o Japão. O Japão, inclusive, é outro país que vive muito da jardinagem. Agora, a agricultura extensiva e intensiva. Isso aqui é muito importante. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui quando eu expliquei lá atrás sobre a diferença da agricultura entre países ricos e países pobres. Agora aqui eu vou aprofundar para vocês um pouco mais mais um pouquinho. A gente vai aprofundar mesmo aqui, que é muito importante vocês entenderem, tá certo? Inclusive, nós já estudamos sobre essa questão da extensiva e intensiva lá na pecuária. Vamos recordar rapidamente, a pecuária intensiva. Ó, pecuária intensiva é aquela que tem muita tecnologia, lembra? O gado é criado preso, ele fica confinado. A carne daquele gado vai ter uma melhor qualidade, automaticamente terá um valor mais alto no mercado, né? A ração que aquele gato, dando exemplo do gato, turma, mas poderia ser galinha, aves, entre outros, tá? Ali a ração é balanceada, tem veterinários, então isso nós chamamos de pecuária intensiva. A agricultura, galera, não vai ser diferente. Olha só, a agricultura intensiva. Eu tenho o uso de técnicas modernas, eu tenho o predomínio a monocultura, eu tenho alta produtividade. O que é produzido muitas vezes é para abastecer o mercado externo, ou seja, produz e exporta, vende para países do exterior. E aqui, na agricultura intensiva, nós encontramos a agricultura comercial. Então, a gente observa que as características são praticamente as mesmas características da pecuária intensiva. Já a pecuária intensiva, nós estudamos que é aquela onde o gado é criado solto, não tem tanta tecnologia, né? Totalmente contrário. E com a agricultura extensiva, galera, é a mesma coisa, só que é bem diferente da intensiva, olha só.
Na extensiva, na agricultura extensiva, a terra é fundamental, ou seja, a terra ou a agricultura é uma das principais atividades econômicas que vai estar movimentando a economia de um lugar ou de um país. Já aqui na intensiva, agricultura intensiva, a terra ela já não é a principal atividade econômica, ou seja, a extensiva ela é voltada para aqueles países pobres que eu expliquei lá atrás, e a intensiva já é desenvolvida mais por países subdesenvolvidos e também emergentes, como é o caso do Brasil, tá? Países pobres, eles podem praticar esse tipo de agricultura intensiva, que inclusive são chamadas de plantations, escreve-se plantation, onde países, por exemplo, europeus, países norte-americanos, eles pegam terras de países mais pobres, como países africanos, e como eles têm dinheiro, eles conseguem fazer todo o processo ali e gerar uma produção muito alta, de boa qualidade, né? Então, é um país do exterior praticando agricultura intensiva, um país mais pobre, tá? Mas o que predomina em um país mais pobre é essa daqui, ó, é a agricultura extensiva, onde a terra é importantíssima para movimentar a economia, para abastecer o comércio da população daquele país. Já aqui não, tá? Já na agricultura intensiva de um país mais rico, não é a principal atividade econômica, já é um país que vive mais de indústria, do setor terciário. A extensiva, a agricultura extensiva, ela é praticada de forma rudimentar, ou seja, equipamentos simples, como enxadas, né, machado, simples, ferramentas bem simples. Já aqui não. Aqui, na intensiva, nós vamos ver tratores, colheitadeiras, muita tecnologia, muito maquinário. Automaticamente a extensiva vai ter uma baixa produtividade, já a intensiva tem uma maior produtividade. Inclusive, na extensiva, muitas vezes, não tem nem nessa tecnologia, não usa muito agrotóxico, não usa fertilizantes, né, inseticidas para poder matar a praga de uma vegetação, agora que já usa. Por isso que a produtividade aqui vai ser maior, da intensiva vai ser maior do que da extensiva, né? Já tem muito recurso. Aqui na intensiva eu vou ter agrônomos, que vão estar de olho ali, né? Viu uma praga ali, já sabe o que deve ser jogado, já tem um adubo adequado para aquela vegetação, ou aquela planta se desenvolva mais rapidamente e gere uma alta produtividade. Já aqui não. Aqui na intensiva, nós vimos que predomina a monocultura. O que é a monocultura? Se planta café, é só café. Eles focam o plantio de um tipo só de vegetal. Se é milho, é só milho. Se é soja, é só soja. E assim por diante. Já na extensiva, não. Predomina a policultura. É aquele pequeno agricultor. Então, ele aqui, por exemplo, no nosso município, o agricultor, às vezes até o país de vocês, ele tem maioria lá na rocinha o café. Mas ele planta um feijãozinho, ele planta um pedacinho das suas terras lá, ele planta o milho, ele planta qualquer outro tipo de vegetal que vem à cabeça de vocês. Então isso é policultura, né? Por mais que ele tenha o café como predominante, ele planta outras culturas, né? Então isso é policultura. Já aqui não. Na intensiva ele vai focar só num tipo de vegetal, né? Para poder especializar naquele tipo de vegetal, para buscar uma alta produtividade, consequentemente esse produto vai ter uma melhor valorização, e esse produto, consequentemente, ele também vai ser do quê? Exportado. Ele vai ser vendido para países do exterior. Na extensiva, a produtividade é mais baixa, o custo da produção ele foi menor do que a da intensiva, automaticamente o produto aqui dentro da extensiva, ela vai movimentar mais o mercado interno, não vai ser um produto voltado para a exportação, e sim um produto que será comercializado internamente, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, aqui na nossa região, às vezes tem pessoas aqui que faz, né, a torrefação do café e vende esse café até mesmo em mercados. Mas se você for comprar um café desse que foi produzido aqui em Campos Gerais e se todo o processo de produção foi feito aqui, ele é muito mais barato do que se você for lá no mercado e querer comprar um café lá escrito lá tipo exportação. Tipo exportação é muito mais caro, mas justamente porque houve mais envolvimento tecnológico dentro dele, tá? Entendam isso. Dentro da agricultura extensiva, nós temos a agricultura de subsistência, o próprio nome já diz, aquela onde as pessoas elas plantam,
elas colhem simplesmente para sobreviver, tá? E eu tenho também a agricultura familiar, onde eles plantam para sobrevivência, mas quando tem um excedente, ou seja, eles plantaram, por exemplo, lá feijão, e o feijão que eles plantaram vai dar para poder abastecer, alimentar a família até a próxima colheita, e vai sobrar, o que, que eles fazem com esse excedente? Eles vendem, né? Eles vão até na cidade, por exemplo, e vendem esse excedente. Então, por isso que a gente chama de agricultura familiar. Já a agricultura de subsistência, ela é mais para a própria sobrevivência. A pessoa, ela planta, ela colhe para se alimentar. Ela não tem o vínculo de participar, de praticar o comércio, não tem o vínculo de estar, por exemplo, na cidade, vendendo parte dessa sua produção, tá? E tanto a agricultura de subsistência quanto a agricultura familiar, elas estão dentro da agricultura extensiva. Dentro da intensiva, como eu disse para vocês, ela já busca muito um produto de melhor qualidade, alta produtividade para as exportações. Claro que ali eu já tenho uma agricultura comercial. A agricultura comercial fica dentro da agricultura intensiva, enquanto a agricultura de subsistência e familiar fica dentro da agricultura extensiva. Não podemos esquecer disso. Aqui eu tenho mais um mapinha, né? Mundo agora já juntou, né? A agropecuária, para quem ainda não entendeu, a agropecuária é a junção da agricultura com a pecuária, né? Então, a gente observa que as duas são muito semelhantes, principalmente no sentido de extensivo e intensivo, e aqui nós temos as áreas, né? A gente vai observar aqui a agricultura primitiva de subsistência. No Brasil predomina muito aqui, principalmente na região da Amazônia. Pecuária extensiva, o Brasil tem muitas áreas, a gente consegue observar isso daqui. A agricultura comercial de cereais, a gente observa que ela é principalmente predominante nos países mais ao norte do nosso planeta, né? A agricultura mediterrânea, que é aquela realizada próxima ao mar Mediterrâneo, que vai estar dividindo a África do continente europeu. E temos aqui vários outros tipos de, tanto de agricultura como de pecuária, né, realizadas de diferentes formas e técnicas dentro do nosso planeta. A Revolução Verde e a agricultura moderna. Bom, nós vamos focar aqui, primeiramente, né, na Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde, turma? Olha só, o primeiro tópico já vem tendo aqui um conceito, vou explicar melhor para vocês. A Revolução Verde é um conjunto de mudanças nas técnicas de produção agropecuária que foi visto como solução para o problema da fome nos países pobres. Num certo momento do nosso planeta, vocês vão aprofundar isso inclusive um pouco mais no ensino médio, os grandes estudiosos percebiam que a população do nosso planeta ela crescia num ritmo muito mais rápido do que a produção de alimentos. Então, entendam comigo, a população cresce muito rápido e a produção de alimentos era muito pequena. Então, em proporções, o que ia acontecer no futuro? Muitas pessoas iriam passar fome. Claro, a população cresce muito rápido, a produção de alimentos está muito baixa. Então, a tendência para o futuro, né, na visão deles daquela época, já era, consequentemente, que as pessoas não iam ter alimento suficiente para a população mundial, né? Então, eles começam a criar técnicas para que possa a produção aumentar e tentar solucionar essa fome, principalmente nos países pobres. Olha só o segundo tópico. A ideia era modernizar as práticas agrícolas desses países por meio de introdução. Olha só, começa a aparecer tecnologia, turma. Por introdução de adubos químicos, inseticidas, herbicidas e sementes melhoradas, juntamente com a mecanização do cultivo e da colheita, visando ao aumento da produção de alimentos. Então, a tecnologia, a criação de tecnologias, todas essas que eu acabei de ler para vocês, como adubos químicos, né, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é a questão dos transgênicos, mecanização da lavoura, quer dizer, claro que as máquinas fazem todo o processo de plantio e colheita muito mais rápido do que nós, seres humanos. Isso tudo era para quê? Para tentar igualar o número de crescimento populacional com a quantidade de alimentos, e não ocorrer um problema com o aumento da fome dentro do mundo. Porém, essa Revolução Verde teve impactos negativos para os pequenos agricultores, principalmente os pequenos agricultores de países pobres. Porque quando a gente observa no segundo tópico, as práticas que eles criaram para poder estar aumentando a produtividade,
consequentemente, aqueles agricultores, mesmo dentro de um país, seja o Brasil, aqueles agricultores que não tinham recursos financeiros, não tinham dinheiro para poder estar investindo em adubo químico, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, mecanização, esses agricultores, o que acontecia com eles? Eles quebravam, né? E muitas vezes aquele grande produtor que comprava as terras dele. Justamente por quê? Porque ele não conseguia acompanhar o ritmo dos mais ricos, né? Então ali já começam a aparecer problemas, como a concentração de terras, porque os maiores fazendeiros eles começam a comprar as terras dos menores e começa os grandes fazendeiros ter grandes propriedades de terra, que nós chamamos de latifúndios. Esses latifundiários, os grandes propriedades de terra, são ali que nós observamos a agricultura intensiva, né? E aqueles pequenos agricultores, por não estar conseguindo, não conseguirem acompanhar esses grandes, é claro que eles vão quebrando, justamente por não ter recursos financeiros para estar acompanhando todo esse avanço tecnológico dentro da agricultura. Aqui eu coloquei uma chart que eu achei muito interessante, a mesma chart que tem na postilhinha de vocês, né? Você também come isso usando essa máscara, né? A gente sabe que muitos dos produtos, hoje para um produto, galera, tem uma grande produtividade. Tudo que a gente viu, inseticidas, adubo químico, tudo aquilo ali é para o vegetal ele se desenvolver mais rápido, para ele ficar cada vez mais bonito, consequentemente, vai ter uma alta produtividade, vai ter um maior valor no mercado, né? Mas a gente observa pela imagem que muitos produtos que são jogados nas lavouras hoje são produtos químicos, são produtos desenvolvidos em laboratórios pelos seres humanos, né? Hoje nós observamos, inclusive, eu vou me alimentar na minha casa simplesmente com produtos orgânicos ou produtos inorgânicos. No caso, seriam esses produtos onde é, envolve muita tecnologia, muita química inserida. Já os produtos orgânicos são aqueles que não tem veneno, não tem nada. Porém, esses produtos orgânicos, foi o que eu disse para vocês, está mais sujeito a uma praga, né? Algum inseto está invadindo e está matando a plantação, né? O solo, muitas vezes, ali, às vezes não tem todos os nutrientes. Pode acontecer que dê uma colheita não tão boa, né? Porém, ali não tem um acúmulo, não tem agrotóxicos, não tem nada. É bem mais natural que um produto de origem orgânica. Mas a maioria dos produtos que nós consumimos hoje nas nossas casas, tanto na minha quanto de vocês, são todos produtos inorgânicos. Agricultura moderna e o OGMS, né, organismos geneticamente modificados, que significa essa sigla aqui. Bom, a agricultura moderna, nós já sabemos, comentei com vocês, é aquela onde existe a inserção de muita tecnologia, né, tanto em maquinários, mas também tem muita tecnologia voltada em laboratórios, que é onde eles fazem a modificação das plantas, que são chamados transgênicos. Quando você for com a sua mãe no mercado, você for comprar um óleo de soja, por exemplo, se tiver um Tzinho lá, vai ter que significa aquele, não um Tzinho, né? Ou então um triângulo, um Tzinho dentro, o que significa aquilo? Significa que aquele óleo, né, a soja que foi da origem àquele óleo, ela foi geneticamente modificada. Então, é um organismo, né, geneticamente modificado que é chamado de transgênicos. Hoje no mundo, vocês provavelmente vão estudar isso nas aulas de ciências, tem muitas controvérsias. Muitas pessoas são a favor desses produtos transgênicos, muitas pessoas são contra esses produtos transgênicos. Os que são contra são justamente aqueles que dizem que eles podem gerar efeitos negativos no nosso organismo, porém a medicina hoje ainda não conseguiu comprovar que realmente esses produtos transgênicos eles causem efeitos negativos no nosso organismo. A medicina, né, por mais que ela seja avançada, ela não consegue provar isso. Para alguns, inclusive, o grande número de casos de câncer no mundo é justamente derivado, né, do grande excesso de agrotóxicos, né, de venenos que são jogados aí na agricultura. Mas, repito, porém, hoje ainda nada é comprovado, né? Então, a gente observa aqui o mapinha, né, que os 5 países com maior área plantada com transgênicos. Os transgênicos, eu expliquei para vocês um pouquinho em aulas passadas, é simplesmente você modificar a genética de uma planta. Por que você modifica a genética de uma planta? Para que ela tenha mais resistência. Então, ela vai ter mais resistência a pragas, ela vai ter mais resistência a um clima, a uma diversidade climática, entendeu? Tudo para quê? Buscando uma melhor produtividade
Quanto mais produzir mais rápido e mais bonito seja aquele vegetal, consequentemente, maior valorização ele terá. Entender? Essa é a questão. A gente observa que desses 5 países aqui, né, o Brasil está entre eles. Nós temos lá os Estados Unidos, nós temos o Canadá, nós temos, consequentemente, aí, o Brasil, né? Focamos aqui mais no continente americano, e temos também outros países do mundo, como a gente pode observar lá no continente asiático, a Índia. Né? Então, entendo que essa questão desses transgênicos ainda é algo muito a ser estudado, vai e volta, a mídia bate nessa tecla, quando passa o tempo, o pessoal fica meio que esquecido, mas, sem dúvida alguma, a produção de transgênicos está ligada diretamente, tá, turma, a essa agricultura moderna. Espero que tenham entendido, galera, né, desde o processo da domesticação, né, da agricultura. A gente observa que até o finalzinho ela passou por uma grande modernidade. O homem deixa de ser simplesmente aquele homem que vive da agricultura de subsistência para a sua sobrevivência. Ele começa a observar que a agricultura ela pode gerar, ou seja, ela pode ser uma fonte de riqueza, ela pode gerar dinheiro. Ali começa a aparecer tecnologia envolvida dentro do campo. Né? Inclusive, essa tecnologia dentro do campo, um outro aspecto bem negativo, né, que eu estava explicando um pouco mais atrás para vocês, é que essas máquinas, turma, quando chegam no campo, consequentemente, elas fazem o que com a população que vivia da agricultura, com a população lá da zona rural? Ela ocupa mão de obra humana. Né? Um trator, ele vai fazer a aragem de um solo e substitui quantas pessoas? Uma colheitadeira, ela vai fazer a colheita de uma lavoura, ela vai substituir a mão de obra de várias pessoas. Né? Esse processo, inclusive, de mecanização chegando até o campo, substituindo a mão de obra humana, nós damos o nome de êxodo rural, ou seja, saída rural. A população ela começa a sair das áreas rurais e migrar para onde? Para as zonas urbanas. Por que elas saem da roça e vêm para a cidade? Justamente porque a tecnologia chega até o campo. A tecnologia, os maquinários chegam até o campo. Então, não tem necessidade de estar utilizando a mão de obra humana. As pessoas observam nas cidades uma melhor perspectiva de vida, consequentemente, elas migram. Né? Nós temos aí o chamado êxodo rural. E claro que para o futuro, turma, muita coisa ainda vai ser modificada. A tendência é que, com esse mundo que nós vivemos, onde a tecnologia cada vez está mais avançada, a tendência é que muita coisa na agricultura ainda venha a se modernizar. Claro, como nós vimos no decorrer da aula, principalmente em países desenvolvidos ou em países mais pobres pode também acontecer esse processo, desde que tenha pessoas, fazendeiros que consigam investir, e pode acontecer a chamada plantations, né, que é fazendeiros de países, desculpa, turma, de países mais desenvolvidos que migram para países mais pobres para obter essas terras aí. Pessoal, a voz inclusive está acabando, acabando na hora certinha. Fico por aqui, espero que eu tenha entendido. No plantão de dúvida nós estaremos aí, certo? Até a próxima, turma. Tchau, tchau.